antes da gente começar a falar diretamente de saúde mental, eu acho importante a gente falar de desempenho, né? Porque isso está muito relacionado à questão de performance, de alcance de resultados, de metas, né? Então, as pessoas elas têm que alcançar determinadas metas e resultados, mas não param para pensar a que custo, né? E quando vai ver, ela está num processo de adoecimento já muito difícil, né? De reparar, digamos assim. Então, a gente tem que entender primeiro, principalmente as empresas, os gestores, eles têm que entender o conceito, a definição de desempenho. Então, o desempenho excelente, que a gente fala, né, o bom desempenho, ele é composto por três aspectos. Um são as competências do funcionário, do trabalhador, né, que a gente chama de saber fazer. O outro, que é o poder fazer, que são as condições de trabalho. Então, aí envolve todas as condições que existem na organização. Por exemplo, apoio da chefia, suporte dos colegas, suporte da organização, recursos materiais, tá? E por aí vai. E o terceiro aspecto é a motivação, que as pessoas confundem muito com atitudes, né, que podem ser treinadas. Então, o que que acontece? Eu posso ser um excelente profissional, né? Eu posso ter todas as competências para exercer aquela função. Se eu não tenho as condições adequadas, se me falta apoio do meu chefe, por exemplo, para eu aplicar no trabalho o que eu aprendi em ações de treinamento, ou se me falta apoio dos meus chefes e dos meus colegas para eu desenvolver um novo produto, para eu inovar, enfim, ou criar algo novo para a organização, meu desempenho não vai ser bom. Então, você pode ser um excelente médico, se naquele hospital ou naquele ambiente você não tem os medicamentos para você tratar, né? Não tinha nem anestésico assim na época. Se você está sobrecarregado de trabalho, então só tinha ele para atender toda uma população, tá? Se você não tem períodos de descanso, se você não tem, na questão do médico, a questão da rotatividade de plantão ou pessoas suficientes para aquilo. Obviamente, o desempenho dele em algum momento vai falhar, mas não porque ele é um profissional ruim, mas porque ele não teve apoio, tá? E aí o que que acontece? Isso recai na motivação, né? E aí as pessoas, como você falou, a gente estava conversando um pouquinho antes, o que as empresas acabam falando para nós, né? Para nós profissionais da área do trabalhador, da saúde do trabalhador. Meus funcionários estão muito desmotivados, eles estão pouco engajados. Só que quando a gente vai fazer o diagnóstico correto, essa questão não é a causa do problema de desempenho, é a consequência. Então, pensa numa pessoa que está 10, 15, 20 anos trabalhando no mesmo local, sem gestão de carreira ou sem perspectiva de promoção, sem as devidas condições do trabalho, recebendo aquém do mercado de trabalho, não conseguindo ter autonomia, não conseguindo flexibilizar o seu trabalho. É óbvio que aquele funcionário que, quando ingressou há 10, 20 anos atrás, que era um excelente trabalhador, vai ter uma hora que vai se desmotivar, mas não por conta de características dele próprio, mas por conta de ausência de condições de trabalho. E aí o que que acontece? As organizações, elas querem agir na consequência, como se a culpa fosse do trabalhador. Sendo que, na verdade, o que teria que ser ajustado naquele ambiente de trabalho são as condições de trabalho, né? É o investimento no trabalhador. Então, as pesquisas mostram, né, nessa área, nos últimos 70 anos, mais ou menos, que a predição, a explicação
da ausência de motivação no desempenho ruim é menos de 5%. O que explica o bom desempenho são as condições, ou seja, aí a gente chega mais ou menos nos 70%. Então, para você ver, se a pessoa ela não atinge o nível de competências ideais e ela tem um apoio para adquiri-las, até isso vai melhorar o desempenho dela, tá? Então, é muito importante que exista esse apoio para que as pessoas não adoeçam. Então, é isso que as organizações têm que entender. A consequência de um trabalho mal planejado, de uma gestão não transparente, né, extremamente rígida, que trabalha com metas sem discutir isso com seus trabalhadores, que trabalha com resultados incompatíveis com a situação do país, né, que nós estamos. Fatalmente, ela vai ter profissionais adoecidos no futuro. E muitas vezes esses profissionais, esses trabalhadores, Drica, eles trabalham adoecidos. Tem pessoas que têm mais facilidade ou mais oportunidade de migrar para outra organização, né? E tem pessoas que não podem, não podem. Elas têm que sustentar uma família, elas precisam daquele emprego. Então, imagine essa pessoa que está num processo de adoecimento, ter que acordar todos os dias e ir trabalhar num local que vai adoecê-la ainda mais, tá? E que num local que não oferece condições para que isso mude. As pessoas que, né, hoje em dia a gente está vendo a carreira de uma outra forma, que depende mais dos indivíduos, né, de planejar essa questão, as pessoas que têm essa possibilidade, que conseguem fazer isso, obviamente elas vão sair na primeira oportunidade. E isso vai recair em outra questão, que é a retenção de talentos. Se você não reconhece bons funcionários, se você não dá condições para esses bons funcionários, perspectiva de carreira, investimento em ações de treinamento, ele vai sair. Ele vai procurar outra oportunidade. Então, essas questões de turnover, absenteísmo, que é a falta, né, no trabalho, presenteísmo, a gente já não fala tanto em absenteísmo, a gente está falando em presenteísmo. O que, que é isso? A pessoa estar no local de trabalho, mas não trabalhar. Sabe quando você chega no trabalho às 8, sai às 18, mas não consegue produzir? Né? Então, isso também acontece em função de organizações que não investem em promoção de saúde mental. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais produzir, mas ela está lá. As organizações que ficam atentas a esse processo de investimento no trabalhador, né? Então, eu contratei um bom trabalhador, eu sei que ele tem potencial, eu vou dar chance para ele mostrar isso. As organizações que se preocupam com o desempenho, não só do indivíduo, mas da equipe, da organização, ela vai prestar mais atenção na questão da promoção de saúde e vai fazer questão de mostrar isso para os trabalhadores. Então, esse processo de comunicação interna, ele é fundamental para que os trabalhadores saibam que eles estão amparados de alguma maneira, né? Que eles podem, por exemplo, solicitar ajuda, que eles têm certa flexibilidade no trabalho. Então, por exemplo, meu filho ficou doente, eu preciso sair mais cedo para pegar ele e levá-lo ao médico. Tudo bem, né? Então, surgiu um previsto na minha família, só eu que posso resolver. As empresas que fazem esse processo de promoção de saúde compartilham isso com todos os trabalhadores, vai promover um ambiente de trabalho mais saudável, concorda? E um melhor desempenho, né? Então, faz toda a diferença quando a empresa adota essa postura, né, e reconhece que a saúde mental e as doenças ocupacionais elas estão aumentando
cada vez mais, né, e não é só aqui, é no mundo inteiro. Então, a organização que reconhece esse tipo de situação, até a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como doença ocupacional, né, em 2022. Então, a organização que reconhece isso, ela tem grandes chances de manter um ambiente saudável, de investir nos seus trabalhadores, né, e de ter um bom desempenho desses trabalhadores. Para isso acontecer, a comunicação interna é bem importante, né? Para os funcionários terem canais de comunicação, poderem dar sugestões, né? Terem acesso fácil, por exemplo, à chefia, discutir metas, compartilhar opiniões, negociar prazos, né? Então, a empresa dando essas informações, falando: olha, nós temos um programa aqui de apoio, prevenção e promoção, né, de saúde mental. Isso é espetacular, é excelente, né? Infelizmente, nós ainda temos poucas organizações que dão tanta importância para isso, né? As empresas elas vêm se movimentando, vêm oferecendo algumas palestras aqui, outras ali, mas não entendem que, na verdade, o que precisa mudar é a estrutura, né, da organização, é o processo de gestão, não depende só do indivíduo. Então, veja, a nossa vida, se a gente pegar o trabalho e a nossa vida, né, ele ocupa quase 70, 80% do nosso dia. Então, você imagina trabalhar em algum local sem condições adequadas. Isso vai afetar em todas as vertentes da sua vida. Vai afetar no seu relacionamento com a sua família, com os seus colegas, você mesmo vai adoecer. Então, o que acontece? As organizações que não entendem isso, elas acabam fazendo esse processo de culpabilização. Então, a pessoa não aguenta, a pessoa não consegue, a pessoa está em depressão, rotula de uma forma ruim, né? A pessoa é muito irritada e por aí vai, tá? Então, as organizações elas precisam entender que muito da prevenção e da promoção de saúde mental vem do contexto. Quando se faz uma proposta de certificação de saúde mental, né, define os critérios que tem que ter, incentivando as empresas a fazer isso, a ideia é que isso de fato aconteça. Vamos esperar para ver, né? Vamos ver quando eles regulamentarem, de fato começarem a montar as comissões, de fato começarem a ter casos de sucesso, porque as organizações que dão atenção a isso, elas vão querer divulgar também, né? Então, é uma forma de divulgar, né, a questão da promoção da saúde mental. Então, vamos ver se as organizações de fato vão levar isso a sério ou vão cumprir os critérios, né, de qualquer maneira. Mas eu sou otimista nesse sentido, né? Então, eu acredito que qualquer forma de incentivo, e os critérios são bem definidos, né? Eles dividem em 3 partes, se não me engano, né? A promoção da saúde mental, o bem-estar dos trabalhadores e a transparência na gestão desses processos, né? Então, não adianta falar, eu faço. O que você faz, né? Quanto você investiu nessa área? Então, não adianta você dar uma palestra sobre assédio moral no trabalho. Não. Hoje em dia, diversidade, inclusão, questão de gênero, questão geracional, né? Isso tem que ser alvo assim, de várias ações ao longo do tempo da organização. É algo que é continuado, que é frequente, né? Isso não pode acontecer no ambiente, não pode acontecer em nenhum ambiente, a gente está falando de trabalho, né? Então, esse tipo de situação não pode ocorrer no ambiente de trabalho. Então, a organização ela tem que montar um programa que perpasse continuamente todos os funcionários de todas as hierarquias possíveis, né? Os gestores têm que ser treinados, tem que fazer parte da cultura da organização. Então, não adianta você chegar e juntar um grupo de pessoas e falar assim:
olha, aqui não pode ter discriminação de gênero. Olha, aqui não pode ter assédio moral, e alguém ir lá e mostrar os critérios. Isso não é suficiente para as pessoas mudarem o seu comportamento. Você entendeu o que eu estou falando? Para você mudar o seu comportamento, você precisa fazer parte de várias ações frequentes, né? Então, é isso que se chama programa de saúde mental, né? E não algo isolado. Então, nós temos muitas vantagens se for feito da forma correta e algumas desvantagens. Então, quais seriam algumas vantagens? A flexibilidade do trabalho, por exemplo, né? Então, as pessoas não precisarem se deslocar, principalmente nas grandes cidades, né, para fazer seu trabalho. A autonomia, ter mais autonomia, né? A relação trabalho-família fica mais tranquilo, né? As pessoas estando em casa, se tem filhos, enfim, se tiverem esse apoio, se fizerem o gerenciamento correto. Então, tem alguma dessas vantagens. Agora, existem desvantagens também se a empresa não ficar atenta com um programa de promoção de saúde mental, por exemplo. Pode ocorrer um isolamento social, né? Se os supervisores abandonam esses funcionários simplesmente porque estão trabalhando de forma remota. Outra coisa muito ruim, o controle excessivo, né? Então, às vezes, as pessoas, como elas estão extremamente conectadas, parece que você tem que dar satisfação 24 horas do seu trabalho, né? Então, você pode usar essa tecnologia para isso também, né? Para fazer esse controle excessivo, a sobrecarga de trabalho. Então, você não ter horário não significa que é bom, né? Significa que você está disponível em todos os períodos, se você não tem um horário de trabalho. Mas eu também sou muito otimista em relação à tecnologia, né? Que é isso que a gente vai viver, já está vivendo, né? Então, as tecnologias digitais, elas tendem a entrar com mais força no mercado de trabalho. Isso vai exigir que as organizações invistam mais em capacitação, né? Então, as pessoas ficam com medo dessa questão de inteligência artificial substituir, mas vai depender muito do investimento na educação, tanto por parte do governo, né? Quanto por parte das organizações. Como eu vou capacitar essas pessoas, como eu vou preparar essas pessoas para usarem da melhor maneira possível essas tecnologias ao meu favor. Então, a gente tem que usar esse tipo de ferramenta ao nosso favor. Ao nosso favor, eu digo, para o trabalhador, para resolver problemas sociais, né? Então, eu consigo desenvolver um sistema em que eu vou saber exatamente os locais que estão acontecendo assédios, ou que estão acontecendo focos de violência contra um determinado público, né? Eu posso usar a tecnologia para isso. Então, pode ser muito bom, como pode ser usado da maneira errada. O problema não é nunca a ferramenta em si, é como se usa, né? Mas eu sou a favor, desde que se invista em educação, em capacitação, e esteja voltado também para o bem-estar do indivíduo, é excelente. A gente fala do burnout, né? Todo mundo fala, entra em burnout, e burnout é uma coisa muito séria, é esgotamento da pessoa. Então, é aquela situação em que você chega, em que você não consegue levantar da sua cama para ir para o seu trabalho, né? Para você fazer alguma coisa. Você tem comportamentos de irritabilidade no trabalho, né? De agressividade, enfim, então é uma coisa muito séria. As empresas elas têm que estar atentas à prevenção do burnout, né? A promoção da saúde mental, o que vem antes. Então, evitar fazer programas que evitem. Então, a gente vê muitas doenças, por exemplo, estresse ocupacional, né? Que é o estresse relacionado a determinadas profissões, né? Então, o estresse
aos profissionais de saúde é diferente do estresse profissional da educação, né? A questão da depressão, da irritabilidade. Existem, né, comportamentos que vão indicando que aquele grupo de pessoas está adoecendo, né? A sobrecarga de trabalho, que eu falei, prazos impossíveis de serem cumpridos, né? Falta de flexibilidade. Então, tem que ficar atento à prevenção, porque se a pessoa chega nesse ponto realmente, desse diagnóstico, ela demora, às vezes, né? Depende muito da pessoa, mas de 3 a 5 anos para se recuperar. Né? É algo que impacta muito na vida desse indivíduo. Então, em relação à saúde mental no trabalho, eu só queria reforçar a importância que as organizações têm em prevenir, né, a questão do adoecimento e acolher as pessoas que estão passando por algum desses sintomas. Né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso.